profissionalmente falando, né, eu atuo como advogado na Praia Grande, né, no escritório Araújo Advogados Associados, né, e exerço a função, diga-se, né, vamos dizer assim, política dentro da OAB na figura de vice-presidente da comissão da OAB, da Comissão de Cultura e Eventos da OAB de Praia Grande e membro da Comissão do Jovem Advogado. Né? Digamos que assim, a OAB, ela, obviamente, por se tratar de um órgão de classe de suma importância, né, hoje, mais, acho que melhor do que eu, até o próprio Dr. Rutinaldo pode, né, falar sobre isso, como presidente da OAB de Itanhaém, e ao mesmo tempo, por se tratar de advogados que defendem, né, os direitos, né, do cidadão, do indivíduo, né, como você mesmo falou, de forma individual ou até coletiva, né, elas têm que se posicionar, né, e busca sempre estar se posicionando de uma forma que, obviamente, talvez nem sempre 100% dos advogados concordem com a postura da OAB, né, isso infelizmente acaba ocorrendo, porém creio que a posição que a OAB toma, ela busca sempre a melhor posição, tanto para a sociedade, né, de uma forma geral, como para os advogados. Né? Primeiro passo para a gente trazer uma política ao alcance de fato dos jovens, né, é instituir uma política no seu começo, no seu início. Onde é? O início da participação política do jovem não precisa ser necessariamente na urna, ou indo às ruas, ou isso é muito importante sim, porém também é importante trazer a política para dentro do mundo dos jovens, né? Através, por exemplo, de grêmios estudantis, de centros acadêmicos na faculdade, atléticas, né? Seja independentemente de como é nomeado, né? Intitulado esse órgão, mas trazer isso, porque através de um grêmio estudantil, por exemplo, você traz para dentro da escola a política interna do colégio, né? Através de eleições, através de campanhas eleitorais para a direção daquele grêmio. E é uma coisa que para o jovem pode, de repente, ao início parecer uma simples competição, né? de um lado da classe contra o outro, né? Para eleger o seu favorito, o chefe de classe, e posteriormente o presidente do grêmio, alguma coisa assim, mas você vai estar trazendo ele para o mundo político. E aí, consequentemente, ele vai passar a ter gosto pela política de fato. Certo. Né? E creio que a partir da emenda de número 65 de 2010 passou-se a ter o jovem, passou-se a intitular a juventude, né? Que é considerada da faixa etária de 15 a 29 anos e que hoje, a partir de 5, salvo engano, vou confirmar aqui, mas salvo engano, dia 5 de agosto de 2013 é que foi criado o Estatuto da Juventude, né? Que traz diretrizes, né? Direitos e deveres da juventude propriamente dita. Então, eu creio que é isso, Rutinaldo. Eu acho que o bem comum, na verdade, não deixa de ser o bem comum para todos. Não, assim, o que você está falando, na verdade, seria o direcionamento ou o estabelecimento de uma política pública específica para aquela categoria de pessoas que se enquadram numa faixa etária considerada juventude. A política precisa de uma mudança, mas infelizmente a maioria deles entra naquilo que nós estávamos falando, que só liga a política com a corrupção, né? E não é só isso, obviamente que o jovem ele tem que trazer, né, renovar, fazer vamos dizer assim, né, entre aspas, uma faxina na política brasileira, mas não é só isso. E eu particularmente assim, vejo alguns grupos, né, de jovens, né, alguns grupos políticos voltados ao jovem, porém eu acho que falta. Eu acho que falta, principalmente na nossa região, né, um movimento voltado para essa faixa etária, né, da juventude. Certo. Então, como é que a gente descobre assim, o que se agrada? Porque às vezes a gente não sabe, a gente faz terapia há anos e resolve que não sabe nada. Então, eu acho que assim, por isso que eu defendo muito, eu bato muito nessa questão dos grêmios estudantis, né? Por conta o que você está afirmando aqui, por exemplo, a base, vamos lá, o início aí do processo de gestação de uma identidade política seriam os grêmios estudantis nas escolas. Eu tenho para mim que assim,
maior probabilidade de surgir disso. Mas eu vou dar um exemplo agora, que eu ainda estou na faculdade, e eu acho que, por exemplo... Você é um militante. Não, então, mas eu sou exceção. Exatamente. Mas eu sou exceção. Dentro de uma sala de 50 alunos, os que se interessam por política são meia dúzia. E nem isso. E é muito, hein? E é muito, não, então... Mas eu falei, lá tem, parabéns pelo seu curso, viu? Porque é número excessivo. E eu acho Na que... eleição também, nós vamos fazer. Sim, eu sou candidato. Eu sei, mas... Olha a lei eleitoral, hein? Olha que não se pode pedir voto ainda, hein? Ele vai pedindo voto, ele chega, ele agarra o voto, é uma coisa, não pode ver o voto que ele agarra. Não. Então, eu acho que muito isso deve-se à falta de discussão política na sala de aula. É verdade. Muitas das pessoas usam esse argumento que é muito cômodo, não, mas eu não gosto de política porque eles são todos corruptos. Exato, mas eles se omitem de uma função social que pertence a eles. Assim, hoje, infelizmente, a sociedade de um modo geral, ela está engessada, devido inclusive à mídia, né, por conta até grande culpa da mídia, por conta disso, porque nós só vemos hoje em dia, assim, vou até chutar um pouquinho baixo, mas creio que 90% de casos que a gente vê, que nós assistimos na televisão principalmente, sobre política, está ligado à corrupção. E aí, por falta, obviamente, da base, né, que é o que nós estávamos falando, de uma base política dos jovens, né, de uma opinião política dos jovens, muitos não conseguem sair dessa bolha de política e corrupção. Então, Ricardo, quais são as suas considerações finais, querido? Olha, João, primeiramente, né, queria agradecer o convite feito pelo Atos, tá? Realmente me senti muito honrado desse convite por conta do objetivo que tem o Jornal EBEB. Eu acho que trazer para a comunidade esclarecimentos e sanar suas dúvidas, tá? Eu acho que é a principal função da mídia, tá? E quanto ao nosso tema de hoje, tá? Eu acho que o jovem ele tem que ir à luta, ele tem que participar sim da vida política, da sociedade, tá? Não só em sede de poder legislativo, mas sim da política da sociedade de modo geral, tá? E buscar sim a participação, estar efetivamente na vida da sociedade, porque os jovens, né, nada mais são do que o futuro da sociedade. Então, busquem informações, não tem como simplesmente nós só compartilharmos, né? Hoje a moda é compartilhar no Face, então você vê uma manchete no Face, você vai lá e compartilha. Hoje é amar, interagir com a foto, tendência. Então não tem, sem saber profundamente do que se trata. Então vá, pesquisa, corra atrás e participe. Essa acho que é a principal mensagem que tem que ficar do programa de hoje.